Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 22 de março, sábado da segunda semana da Quaresma. O evangelho que iremos escutar é tirado do capítulo 15 de São Lucas, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles? Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a página do evangelho de hoje, tirada do capítulo 15 de São Lucas, conhecida como as parábolas da misericórdia, no entanto, acabamos de ouvir a mais importante, a que ficou mais famosa dentre as parábolas que Jesus contou, e que de uma forma infeliz passou a ser conhecida por todos como parábola do filho pródigo. Sim,
O filho mais novo é pródigo, é esbanjador, é gastador dos bens que possuía, que era parte da herança que havia recebido do seu pai. Porém, a parábola não quer colocar em evidência o filho fujão, e sim o coração do pai, que é pura bondade e misericórdia, porque o coração do pai desta parábola representa o coração de Deus, nosso Pai do céu. Por isso, muitos comentaristas bíblicos defendem que esta parábola deveria se chamar Parábola do Pai Misericordioso. Ele é o personagem principal. É a ele que devemos imitar nesta história. Uma história que começa com um drama profundo. Um pai que trabalhava na sua fazenda com muita alegria, com muita dureza, com as suas mãos calejadas, procurando dar o melhor para a sua família, para a sua esposa e os seus 2 filhos. E ali, aquele homem, dado ao trabalho, ao silêncio, procurava cuidar bem da sua casa, ser mesmo um pai de família. E, no entanto, numa certa manhã, o filho mais novo aparece para o pai com este pedido nada caridoso e nada normal. Pai, dai-me a parte que me cabe na tua herança. Sabemos que a herança é um bem, é um patrimônio, é um dinheiro que se recebe quando o benfeitor faleceu. O pedido que este filho faz para o pai é tão sério, porque é como se desejasse a morte do pai em vida. E foi o que o filho acabou mostrando com a sua atitude. Interessante, na parábola que Jesus conta, o pai tinha todos os motivos para dar umas boas palmadas, uma boa surra de vara de goiabeira naquele filho que lhe fez um pedido tão cruel. Dai-me a parte que me cabe na tua herança. E, no entanto, na parábola de Jesus, o pai faz a vontade do filho. Não esqueçamos o que eu disse. O pai desta parábola representa o coração de Deus, nosso Pai Celestial. E Deus age assim conosco. Como disse Santo Agostinho uma vez, Deus se arriscou ao nos criar livres. Porém, se não fosse assim, ele não seria Deus, mas um tirano ou um déspota. Deus nos deu a liberdade. E ele se arriscou, porque, na verdade, o amor deixa o outro livre. Por isso que o pai da parábola faz o que o filho lhe havia pedido. Dá a parte que lhe cabia na herança e deixa o filho ir embora. Temos a liberdade para amar a Deus ou para odiá-lo, para viver debaixo do seu olhar ou dar as costas para ele numa fria indiferença. O filho, ao receber a sua parte na herança, se aventura para um lugar distante, mas chega um momento que o dinheiro acaba. Os amigos de farra também se afastam quando o dinheiro acaba. As prostitutas também se afastam, pois o cliente não tem mais como pagá-las. O que lhe restou? Cuidar de porcos numa fazenda de um estranho que nem lhe deixava comer da comida que eram dada para alimentar os porcos. O principal da parábola, queridos irmãos e irmãs, é quando este filho cai em si e deseja voltar para o pai. Deseja voltar para a casa do pai, sabendo que o pai tratava com bondade até mesmo os empregados. E se o pai não quisesse mais aceitá-lo como filho, que deixasse que ele vivesse ali novamente
pelo menos como mais um empregado entre outros. Isso já seria suficiente para usufruir da bondade daquele pai. E, no entanto, Deus não sabe não ser pai. A alegria de Deus é ser pai, é poder cuidar de nós, seus filhos amados, mesmo quando nos mostramos filhos rebeldes, esbanjadores, jogando a nossa filiação divina fora, numa vida de pecados. Mesmo assim, Deus não consegue não ser pai para conosco. E por isso, na parábola, o pai avista o filho vindo de longe e nem deixa o filho lhe pedir desculpas. Apenas o abraça, o cobre de beijos, coloca uma túnica nova, sandálias novas nos pés do seu filho, para mostrar que agora o filho acertou o caminho de volta, não está mais vivendo como ovelha perdida, não precisa mais viver no meio dos porcos. As sandálias novas aqui representam o caminho de volta para Deus. E ainda o pai coloca um anel no dedo do filho. Era o costume dos pais judeus darem de presente para os seus filhos, homens após 12 anos de idade, um anel que tinha as iniciais do nome do pai. Quando o pai aqui coloca um novo anel nos dedos do seu filho, está restaurando a sua filiação, está dizendo para aquele filho: eu te aceito de volta, você ainda é o meu filho. Queridos irmãos e irmãs, a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, como merecia ser chamada, é a história de cada um de nós. Todos nós temos um filho pródigo dentro do coração. Essa fome de pecado, essa ilusão em acharmos que podemos ser felizes fora do olhar amoroso do Pai, inventando o nosso próprio caminho de felicidade. E como filhos pródigos que nós somos, também já experimentamos o mais fundo do poço. Experimentamos um coração frustrado quando vive longe de Deus. Um coração vazio porque buscou apenas os prazeres deste mundo. Sim, Deus quer viver em aliança conosco. A cada dia somos chamados a cair em si, como o filho mais novo desta parábola. Cair em si aqui significa: não posso viver longe do olhar amoroso de Deus. Não posso viver fora da aliança com Ele. Mas cuidado, porque também podemos nos transformar no filho mais velho, que nunca havia saído de casa, sempre trabalhou com o pai, sempre fez tudo que o pai lhe mandava. Porém, o filho mais velho se relacionava mais com o pai como um empregado para com seu patrão, como um filho deveria se relacionar com o seu pai. O filho mais velho representa aqueles que já estão no caminho da fé há muitos anos, que já estão na caminhada de igreja há tempo e mais tempo. E, no entanto, são pessoas que vivem um relacionamento muito frio com Deus. Até rezam, até cumprem com os preceitos da religião. No entanto, tem Deus mais como um patrão do que como um pai. Sim, existem muitas pessoas que ainda não aprenderam a viver neste relacionamento de filhos para com Deus. Tem muitas pessoas que ainda não aprenderam a viver nessa dinâmica de amor para com Deus. Por isso, que possamos cair em si nesta quaresma e reconhecer o quanto precisamos viver debaixo do olhar amoroso de nosso Pai do céu. A alegria de Deus
é ser pai, é cuidar de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém.